Hola chicos, buenas tardes, buenas noches, buenos días, ¿cómo se van? Bueno, como está na descrição do vídeo, vamos falar um pouquinho sobre a diverticulite. O que causa a diverticulite? O que é a diverticulite? E também como podemos prevenir para nós outros não ter essa enfermidade? E também, se eu contrair, se eu tenho, o que posso fazer como forma de tratamento? Vamos falar ahorita e vamos esclarecer todas as dúvidas. Vamos lá? La diverticulite es la tercera causa más común de enfermedad gastrointestinal que requiere una hospitalización. Afecta a más personas en la sexta década de la vida, pero alrededor de 16% de los casos afeta pacientes menores de 45 anos. Prevalência por idade, as pessoas que contêm 80 anos têm 65% de contrair essa enfermidade. A prevalência de gênero, menores de 50 anos é mais comum em homens, de 50 a 70 anos ligeiramente é mais comum em mulheres. A enfermidade diverticular em jovens, solo de 2 a 5% dos casos, ocorre debaixo de 40 anos. Em este grupo mais jovens, é mais frequente em homens, sendo a obesidade um fator de risco importante, presente de 84 a 96% de los casos. Pero o que é a diverticulite? Primeiro vamos saber o que é os divertículos. Os divertículos são pequenas bolsas que se ablotam em colo do intestino grueso e se sale a desenvolver em lugares naturalmente débiles em tu colo que se bajo de pressão. Si tiene essas bolsas, usted tiene uma afecção chamada diverticulosis, que se produz como divertículos se agarram e lo generam uma inflamação ou infecção. Essas bolsas se inflamam ou se afetam e se chama diverticulite. Os signos e sintomas da diverticulite são dolor que pode ser constante e persistente durante vários dias, náuseas e vômitos, febre, sensibilidade abdominal, estranhamento com ou menos frequência e diarreia. Agora nós já sabemos o que é a diverticulite e o que pode ocasionar a diverticulite. Pero agora Carol vai falar sobre a forma de prevenção e as formas de tratamento dessa enfermidade. Hola amigos, ¿cómo van? Yo soy Caroline y voy a estar hablando con ustedes sobre el tratamiento de la diverticulitis. También voy a estar hablando sobre la prevención de esta enfermedad. Vengan conmigo. Tratamento de la diverticulitis no complicada. De los episódios de diverticulitis aguda, el 75% são sencillos e podem ser tratados clinicamente, com uma taxa de êxito de 93 hasta 100%. O tratamento conservador inclui antibióticos, prática de exercícios e restrições dietéticas. A antibiótico-terapia oral é tão eficaz quanto a antibiótico-terapia intravenosa. A antibiótico-terapia intravenosa tem uma duração de 4 dias, quanto a oral tem uma duração de 7 dias. Para os pacientes que não podem tolerar uma dieta oral, se recomenda a nutrição parental, se se prevê um ayuno por mais de 3 dias. Tratamento de la diverticulitis complicada. O tratamento de la diverticulitis complicada consiste em la escala Rinchey 1 e 2, e 3 e 4. La escala Rinchey grado 1 e 2. Grado 1 é um abscesso pericólico, grado 2 é um abscesso intraabdominal ou retroperitoneal. O grado 3, uma peritonite purulenta, e o grado 4, uma peritonite fecal. O tratamento de la escala Rinchey 1 e 2, aproximadamente 15% dos pacientes com diverticulitis aguda têm um abscesso em la tomografia computadorizada. O tratamento conservador com antibióticos obtém bons resultados
en 73% de los casos de abscesos menores que 4 a 5 centímetros de diâmetro. Em casos de fracasso do tratamento conservador ou abscessos maiores, se deve realizar um drenaje percutâneo, guiado por uma ecografia ou por uma tomografia computadorizada, com êxito em 81% de los casos. Esse enfoque reduz as taxas de cirurgia em 30 hasta 40%. Em casos de abscessos importantes e falhas em el drenaje percutâneo, se deve preferir el drenaje associado com a terapia com antibióticos. La escala Rinchey 3 y 4. La peritonitis es la complicación más potencialmente mortal de la diverticulitis aguda, con una tasa de mortalidad del 14%, aunque la perforación es relativamente rara, con una incidencia del 1.5%. La prevención de la disfunción orgánica debida a la septicemia se logra mediante una reanimación agresiva associada com antibióticos de amplo espectro e a eliminação de la fuente de la infecção. O tratamento quirúrgico é o estándar em casos de diverticulitis perforada. Em casos de la diverticulitis de grado Rinchey 3, que é a peritonitis purulenta, o lavado laparoscópico associado com antibióticos pode ser eficaz. Sin embargo, el hallazgo de peritonitis fecal indica uma ressecção. A técnica de Hartmann é a mais realizada e compreende a ressecção do cólon afetado, o enterro do reto e a colostomia terminal. Em um segundo passo, se leva a cabo a reconstrução do tráfego intestinal. A anastomose primária se pode realizar em pacientes hemodinamicamente estáveis. La cirurgia eletiva. La cirurgia eletiva deve recomendar-se analisando fatores relacionados com o paciente e não mais segundo o número de episódios de diverticulitis aguda. Esse câmbio se deve a dados publicados recentemente que demonstram que os episódios recorrentes de diverticulitis têm, em la maioria de los casos, um curso benigno, requerendo cirurgia urgente, em solo 5.5% de los casos. Además, la mayoría de los pacientes que presentan diverticulitis complicada lo hacen en la primera crisis, con una mortalidad hasta los 30 días del 3% para los primeros episodios y del 0% para las recorrências. Dados recentes han demonstrado que el 16% de los primeiros casos de diverticulitis requereram cirurgia de emergência, mientras que esta fase foi solo 6% para los casos recorrentes. Los episódios recorrentes de diverticulitis aguda incluso parecem reduzir o risco de perforação devido a aderências provocadas por la inflamação. La cirurgia eletiva, em princípio, não deve recomendar-se depois do primeiro episódio de diverticulitis aguda. As pessoas que utilizam imunossupressores com insuficiência renal ou com enfermidade do tecido conectivo, estenoses ou fístulas, têm uma maior probabilidade de recorrência a complicações, lo que pode justificar uma ressecção temprana. Se deve preferir a cirurgia laparoscópica à cirurgia aberta, para instâncias hospitalares mais curtas e menos complicações. A recorrência da diverticulitis aguda depois da cirurgia letiva ocorreu em 12.5% de los pacientes sometidos a anastomose colosigmoidea, mientras que em los casos de anastomose coloretal, a taxa de recorrência foi de 6.7%, lo que deveria ser o preferido. A taxa de deiscência foi menor quando se preservou a artéria mesentérica inferior. Tratamento com drogas de la diverticulitis recorrente. Tradicionalmente se recomenda uma dieta rica em fibra, redução de peso e abandono do tabaquismo.
El uso cíclico de antibióticos no absorvíveis ha reduzido um 50% a possibilidade de um novo episódio de diverticulites. Alguns pacientes se sentem incômodos com o uso prolongado de anticolinérgicos. Prevenção da diverticulites. Fazer atividade física com regularidade. O exercício físico favorece o funcionamento intestinal normal e reduz a pressão dentro de tu colo. Trata de ejercitar-te al menos 30 minutos em la maioria dos dias. Comer mais fibras. Uma alimentação com alto contenido de fibra diminui o risco de diverticulites. Os alimentos com alto contenido de fibras, como as frutas e as verduras frescas e os granos integrales, ablandam os desechos e ajudam a acelerar seu movimento através do colo. Beber muito líquido. A fibra atua ao absorver a água e aumentar a quantidade de matéria fecal suave e abultada em tu colo. Sin embargo, si no tomas demasiado líquido para reemplazar lo que absorbe, la fibra puede producir estreñimiento. Esto es todo. Espero que tengan comprendido y que les haya gustado el video. Muchas gracias. Chao, chao.